Verso de número 35, uma passagem bem conhecida, eu vou estar lendo na versão Nova Almeida atualizada. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 4, verso de número 35. Amém? Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus possa estar falando com cada um dos irmãos, segundo a sua multiforme graça, assim como falou comigo. Amém? Louvado seja Deus. Eu disse que o texto é um texto bastante conhecido, muito usado para se pregar acerca das tempestades e das dificuldades da vida. Mas hoje nós vamos falar também sobre a tempestade, sobre os ventos da vida, mas eu quero falar especialmente sobre Jesus. O texto que nós lemos, irmãos, nos fala que Jesus estava nas cercanias da praia ali do Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, uma curiosidade para os irmãos. É uma espécie de lago de tamanho considerável, que é tido como o Mar da Galileia, mas é mais um lago de água doce. Jesus estava ali e ele convida os discípulos para entrar no barco e atravessarem para outra margem. Lá na outra margem, Jesus chegaria a uma terra chamada Gadara, aonde ele operaria um dos maiores feitos da sua carreira ministerial, que foi a libertação dos endemoniados ali. Jesus então entra com os discípulos no barco e o texto é enfático em dizer que no meio da trajetória eles começaram a ser açoitados pelo vento, por uma tempestade de vento e pelas águas agitadas daquele lago, daquele mar da Galileia. Preste bem atenção, outra curiosidade, irmãos, é que às vezes em algumas representações cinematográficas é mostrado que os discípulos estavam sendo açoitados ali por uma chuva, por trovoadas, mas não era. O texto diz uma tempestade de ventos e o mar agitado. A explicação para isso é que o local onde Israel é situado ali é um lugar que fica entre vários vales e montanhas. Quando o vento do norte vem e passa pelo meio desses vales, ele é afunilado e chega com muita violência até as cercanias do Mar da Galileia e agita bastante as águas. Isso acontece até hoje. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Esse vento chegou de forma violenta, agitou as águas e os discípulos começaram a ser açoitados por este vento no meio ali do Mar da Galileia. O texto diz também que o barco começou a se encher de água e Jesus estava na popa dormindo, tranquilo, sossegado, os discípulos todos desesperados. Quando Jesus se acorda, não pelo barulho da tempestade, mas pela gritaria dos discípulos, Jesus se levanta com toda a paciência do mundo, mais paciente do que a minha esposa, e ele diz o seguinte: acalme-se, aquieta-te, de forma bem paciente, de forma bem sucinta, e mostra o seu domínio sobre as águas do mar e sobre aquele vento. O texto é enfático em dizer que logo após a ordem de Jesus veio uma grande calmaria. Mas o interessante que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que os discípulos olharam para aquela situação e disseram algo muito interessante que vai ser o nosso problema nesta noite para nós resolvermos. Eles fizeram uma pergunta: quem é este que até o mar e o vento o obedecem?
É interessante, irmãos, porque até aí Jesus já havia curado muitos enfermos. Quando nós vamos para as outras passagens dos outros evangelhos de Mateus e Lucas, que citam esse acontecimento, ambos nos capítulos de número 8, nós vamos encontrar anteriormente vários milagres de Jesus. Entre eles, cura de enfermos. Provavelmente Jesus já tinha operado o milagre ali de transformar a água em vinho. Feitos sobrenaturais, feitos grandiosos. Mas por que os discípulos se surpreenderam ao ver Jesus acalmando a tempestade, de modo que eles disseram: quem é este, que até o vento e o mar obedecem? Segura nesse ponto aí, irmãos, que nós vamos pular para outro evangelho que aparentemente não tem nada a ver com o texto. Segura nessa pergunta: quem é este, que até o mar e o vento obedecem? Por que os discípulos se surpreenderam com o milagre, sendo que eles já viram Jesus operando feitos maravilhosos? Se Jesus já operou aqui vários milagres, por que se surpreender? Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem o porquê que não é cabível essa surpresa dos discípulos. Quando você conhece, por exemplo, alguém que trabalha, vou dar de exemplo aqui o Valdir, que ele já fez serviço em casa. É um ótimo profissional, nós o conhecemos, e quando acontece algum problema a gente fala: chama o Valdir. A gente sabe que ele vai resolver. E se ele chega lá e ele resolve, não é surpresa para ninguém, porque ele é um ótimo profissional. Assim é com Jesus. Jesus tinha feito vários milagres, então não era cabível que os discípulos se surpreendessem com mais um milagre. Mas eles se surpreenderam. Então nós vamos pausar aqui neste momento, nesse problema. Por que os discípulos se surpreenderam com este feito de Jesus? Por que esse feito é diferente? Agora eu quero ir com os irmãos lá para João, capítulo número 4, onde Jesus tem um encontro com uma mulher, que na Bíblia é citada como uma mulher samaritana. O texto vai começando dizendo que Jesus tinha que ir para um determinado lugar, onde ele tinha a escolha de não passar por Samaria. Mas o texto diz, no verso 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus precisava passar por Samaria. Então ele vai. E o mais intrigante ainda é que os judeus e os samaritanos não se bicavam, vamos dizer assim. Não vou entrar no mérito da questão do motivo do porquê que eles tinham essas desavenças, apesar de o texto dizer que era devido ao local de consagração, de adoração, se seria no monte, se seria no templo, mas é uma questão que vai mais fundo e eu não vou me ater a isso. Mas os samaritanos e os judeus tinham uma inimizade. E Jesus quis passar por lá. Quando ele chega, os discípulos vão atrás de comida, enquanto ele vai até o poço de Jacó atrás de água. E ele vê uma mulher samaritana, e ele chega até ela e diz: mulher, dá-me de beber. Essa mulher olha com um olhar de julgamento para Jesus, com grosseria, e diz o seguinte: como pode tu, sendo judeu, vir me dirigir a palavra sabendo que eu sou samaritano? Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se conversam? E Jesus diz o seguinte para ela: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não hesitaria em me dar água. Mas Jesus faz uma proposta para ela, assim: é o seguinte, eu tenho água, uma água também para te dar. Essa água, ela jorra como uma fonte eterna, ela não tem fim. E quem bebe dessa água jamais voltará a ter sede, ao contrário da água que você está tirando do poço. A mulher fica intrigada, ela diz o seguinte: como é que você vai me dar dessa água se você não tem nem a cacimba, a corda e nem o balde? A mulher não entendeu. Jesus estava falando de algo sobrenatural para essa mulher e ela continuou na materialidade. Conforme Jesus conversava com aquela mulher, ela percebe que a falta de educação para com Jesus foi descabida. E ela começa a chamar Jesus já com um pronome de respeito. Ela diz o seguinte: Senhor. Ela se dirige a Jesus dizendo Senhor. Ela percebeu que Jesus não era só um judeu, a qual ela deveria desprezar por ter uma inimizade entre judeus e samaritanos. Ela percebe que ela deveria respeitar Jesus, porque as palavras de Jesus mostravam que ele era diferente. Então ela começa a chamar Jesus de Senhor. Jesus continua o diálogo com essa mulher, revela alguns podres, vamos assim dizer, dessa mulher, que ela não tinha marido, na verdade já tinha passado pela vida dela 5 homens, e nenhum desses era marido dessa mulher. Essa mulher fica surpresa com isso e percebe que Jesus era além de uma autoridade, de um Senhor, vamos dizer assim. Ela percebe que ele era um profeta. E ela começa a se dirigir a Jesus como profeta. Ela percebeu que ele tinha uma autoridade religiosa, uma autoridade espiritual, e ela se dirige para ele como profeta. E ela faz uma pergunta: Senhor, como é que fica essa questão?
Aonde se deve adorar? No monte ou no templo? Jesus disse o seguinte: mulher, o meu Pai tem procurado adoradores que o adoram em espírito e em verdade, independente se é no templo ou se é no monte. Essas palavras tocaram essa mulher de tal forma que ela percebeu que simplesmente o nome de profeta para Jesus também não cabia. Quando Jesus começa a anunciar sobre os profetas predizerem a vinda de um Messias, e quando no final do texto ele diz o seguinte: mulher, esse Messias anunciado pelos profetas sou eu que está falando com você. Essa mulher percebeu que Jesus era maior do que um Senhor. Essa mulher percebeu que Jesus era maior do que um profeta. Essa mulher percebeu que nenhuma dessas alcunhas, dessas nomenclaturas cabiam para Jesus. Jesus era maior do que isso. Quando ela percebe isso, a vida dela é mudada instantaneamente naquele momento. E ela sai correndo e começa a anunciar com paixão e com amor, com veracidade e com vontade, esse Jesus, esse Messias, o Filho de Deus enviado. E ela começa a anunciar, e aquela cidade foi incendiada pelo testemunho dessa mulher. Jesus também passou determinado tempo testemunhando ali naquele lugar. Então, qual que é a ligação de Marcos 4,35 e de João 4? Vamos lá, eu quero citar alguns textos com os irmãos aqui rapidinho. Nós paramos de novo em João, e a percepção dessa mulher de que Jesus era maior do que um Senhor, maior do que um profeta, ele era muito mais do que isso. E nós tínhamos parado em Marcos, no momento em que os discípulos fazem uma pergunta descabida, de que eles questionam e dizem: quem é este, que até o mar e o vento obedecem? Agora nós vamos voltar para Marcos 35, e no final vocês vão entender o porquê que eu citei essas duas passagens. Nós vamos ligar tudo. Amém? Está dando para entender até aí? Amém. Por que os discípulos se surpreenderam com o milagre de Jesus, tendo visto vários outros milagres anteriores a esses aqui? Para nós entendermos as surpresas dos discípulos que estavam em processo de conhecimento da pessoa de Jesus, eu quero citar alguns textos do Velho Testamento aqui sobre a mentalidade judaica, sobre quem acalma ventos e tempestades. Jó 28, 25 vai dizer assim: quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Quem fez isso? Deus. Salmos 65, verso 7. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Quem que faz isso? Deus. Salmos 89, versículo 9. Dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. Tu as acalmas. Quem que domina as ondas e os ventos? Deus. Salmo 107, versículo 25. Pois Deus falou e fez levantar um vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Quem que domina os ventos e o mar? Deus. Na mentalidade judaica, quem tinha poder para dominar mares e ventos era Deus. Quem tinha poder para exercer completo domínio sobre os fenômenos da natureza era só Deus. Esse é o motivo dos discípulos terem se surpreendido com esse feito de Jesus. Nesse momento eles perceberam que um profeta poderia realizar os milagres que Jesus realizou anteriores a eles. E nesse milagre Jesus revela a sua identidade para os discípulos. Nesse momento os discípulos percebem que Jesus é maior do que um Senhor, como a mulher samaritana percebeu. Jesus é maior do que um profeta, como a mulher samaritana percebeu também. Jesus era mais do que isso. E como no Velho Testamento, o único capaz de exercer domínio sobre os ventos e os mares é Deus. Então a mensagem de nós para esta noite, irmãos: Jesus não é só um profeta. Jesus não é só um propagador de conselhos morais bonitinhos. Jesus não é só um pregador que prega coisas bonitas, como o Sermão do Monte. Jesus é mais do que isso. Jesus não é só um propagador de filosofias humanas como Sócrates, Platão, Tales de Mileto, Confúcio. Ele é mais do que isso. Nenhum homem em sã consciência declarou ser Deus. Nenhum homem em sã consciência, sem querer ganhar nada em troca, declarou ser Deus. Nenhum líder religioso chegou ao ponto de dizer o que Jesus disse: eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Então, trazendo para a nossa linguagem hoje, para que fique de aprendizado para nós: Jesus não é o meu coleguinha, Jesus não é o meu amiguinho da escola. Jesus é mais do que isso.
Jesus também não é um paraquedas que eu só uso quando eu preciso. Jesus também não é o meu garçom que eu procuro só quando eu preciso de alguma coisa. Jesus também não é aquele que está só para atender aos meus desejos, aos meus caprichos. Jesus é Deus. Glória! Enquanto eu e você, como igreja, não percebermos esta realidade, não haverá frutos, não haverá obras a serem mostradas através de nós. Ah, meu irmão, mas a salvação não é pelas obras, mas as obras são pela salvação. Quem é salvo, quem conhece Jesus como Deus, demonstra isso com frutos. Uma árvore bem cuidada, é lógico que ela vai dar frutos. Então, se nós somos plantas bem regadas por Jesus, nós vamos demonstrar isso com o nosso testemunho de vida, porque é um feito sobrenatural de Jesus na minha vida e na sua vida, como consequência de crermos e depositarmos a nossa fé nesse Jesus que é mais do que profeta, mais do que Senhor, mais do que um filósofo, que é Deus. Jesus então é Deus, irmãos, sem sombra de dúvida alguma. Eu peguei o Evangelho de Marcos porque muitas pessoas dizem que o único evangelho que deixa evidente que Jesus é Deus é o Evangelho de Marcos, mas os outros evangelhos também, apesar de tratar de temas diferentes, eles deixam de forma bem sucinta sinais de que Jesus demonstrava de que ele era Deus. A mulher samaritana percebe isso, que Jesus era mais do que Senhor, mais do que profeta, e ela sai correndo e prega com paixão, com amor. Ela testemunha, e a vida daquela mulher foi mudada radicalmente a partir daquele momento, porque ela percebe que o Messias havia chegado à terra. João diz algo muito bonito no seu primeiro capítulo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e esse Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Coloque uma coisa na sua cabeça: Jesus, Ele é Deus. A minha intenção aqui não é provar que Jesus é Deus, porque a gente tem outras ferramentas para fazer isso, até externas ao texto bíblico. A gente consegue provar que Jesus não era só um profeta, não era só um líder rebelde, religioso. Mas a minha intenção aqui é mostrar dentro do texto bíblico que a nossa regra de fé e prática de que Jesus, Ele é Deus. Preste bem atenção nisso. Quem trata Jesus como Deus, Jesus não precisa ser reconhecido como ninguém, porque Ele é, independente de eu acreditar ou não. Jesus é Deus, independente de eu crer ou não. Mas quem declara a fé em Jesus como Deus e não representa esse Jesus como Deus pelos seus atos, pela sua vida e pelo seu testemunho, eu não consigo enxergar transformação de vida. Eu não consigo enxergar que esse Jesus que nós declaramos, que temos fé que Ele é Deus, executou alguma mudança na minha vida. Se as minhas obras não declaram isso, se os frutos da minha vida não declaram isso. A gente vê muitos pregadores da graça barata. A graça foi de graça, mas ela não é barata, tentando suavizar, e quando vê uma pregação desse tipo, chama de legalista. Eu não estou aqui enaltecendo que as obras são padrão de salvação. Não, porque alguém que é transformado por Jesus, ele não vai fazer ou cumprir os mandamentos por obrigação, ele cumpre por prazer, porque Jesus transformou o coração dele. Eu já não frequento determinados lugares, não é porque eu não posso, se eu sou proibido, não é porque eu não quero, porque Jesus transformou meu coração. Eu não encho a cara ou encho a minha cabeça de entorpecentes, não porque eu sou proibido, mas é porque eu não quero. Eu não vou a determinados lugares, não ando com determinados tipos de pessoas, a não ser que seja para evangelizá-los e edificá-los. Não é porque eu sou proibido, é porque Jesus me transformou e eu tenho ojeriza a isso. Eu não tenho vontade mais, eu não tenho prazer no pecado, eu não tenho prazer em desagradar aquele que é Deus, que não é só um profeta, e não é só Senhor, não é só um filósofo, não é só um mestre da moral. Ele é Deus, Ele transformou a minha vida. Aleluia. E essa transformação, ela exala, é o bom perfume de Cristo, é o anúncio de que Jesus transformou a minha e a sua vida. Então, irmãos, eu gosto muito, irmãos, de usar perguntas quando eu vou evangelizar as pessoas, tanto pessoas que estão afastadas, quanto pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eu uso perguntas, porque acaba que vai chegando um momento ali, Deus dá a sabedoria, a pessoa fica enquadrada, e ela tem que ser honesta, ela tem que ser sincera, e é onde a gente começa a mostrar a realidade da palavra de Deus. E eu sempre pergunto: você acredita mesmo em Jesus? Você acredita que Jesus é Deus? E no final,
a gente percebe algumas coisas onde a gente consegue entrar com a palavra de Deus. Não é só uma crença, irmãos, a gente tem que saber diferenciar. Não basta dizer que eu creio, porque só dizer que crê não é fé genuína. A fé gera uma mudança interna profunda. Quando a gente diz que crê que Jesus é Deus, que Ele é um com o Pai, mas demonstramos o contrário, não é fé genuína segundo a palavra de Deus. Se chama fideísmo. É uma fé cega, você mal sabe aquilo que acredita. Isso não acontece só dentro da igreja, não. Acontece com pessoas também que estão em outros segmentos religiosos e a gente pergunta por que elas creem no que creem e elas não sabem responder. As pessoas precisam de um objeto de culto, buscam em outras religiões, talvez buscam até dentro da igreja, mas nem sabem aquilo que crê. E aquilo que crê não gera mudança, porque não é fé genuína segundo as Sagradas Escrituras. Então a mensagem para nós nessa noite, irmãos, recapitulando tudo, a gente viu lá em Marcos 4:35, o texto dessa passagem onde os discípulos enfrentam uma tempestade e eles perguntam quem é este que até o mar e o vento obedecem. Eles percebem que Jesus era diferente de tudo que eles já haviam visto e ouvido falar. Ele era diferente de Elias, diferente de Moisés, diferente de Jeremias, diferente de qualquer um. Jesus era mais do que isso. A mulher samaritana também aprendeu isso. E quando ela viu que Jesus era muito mais do que isso gerou uma mudança instantânea na vida dela. Irmão, então naquele exato momento ela mudou tudo que precisava mudar? Não, provavelmente não. Mas aquele start foi o start inicial. Dia após dia, na vida daquela mulher, até a sua morte, ela dedicou em agradar o Mestre Jesus. Porque ela realmente se converteu. Ela dedicou a sua vida a Jesus. Quem aqui teria a audácia de dobrar os joelhos perante uma autoridade como o pastor Marcos? Ele é pastor, deve ser respeitado, mas dobrar os joelhos, ninguém aqui dobraria, certo? Ninguém aqui dobraria os joelhos diante de mim se eu chegasse aqui como profeta e executasse vários milagres. Ninguém aqui viria dobrar os joelhos diante de mim, certo? Porque eu só sou um profeta. O pastor é só um pastor, que deve ser respeitado e admirado. Mas aquele que é tido como Deus, que é Jesus, é digno de toda a devoção, toda a adoração, toda a rendição do meu coração, porque Ele é Deus. Ele não é um ser humano, Ele não é um anjo, nem anjo recebe adoração. Mas Jesus, como Deus, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Irmãos, às vezes parece para mim foi uma palavra que edificou bastante o meu coração. Para alguns pode ser tomado como exortação, mas se for tomado como exortação, Jesus sempre quando Ele me repreende, Ele vem com um bálsamo por cima também. Eu disse que a gente ia falar sobre a tempestade para finalizar aqui. É interessante, irmãos, que Jesus estava deitado lá, calmo, e o bicho pegando do lado de fora, e os discípulos gritam: Mestre, não importa ao Senhor que nós pereçamos aqui fora e o Senhor continue dormindo? Jesus ouve o grito dos discípulos e assim ele sai. Mas preste atenção na declaração dos discípulos: Mestre, não importa que nós pereçamos enquanto o Senhor dorme? Às vezes, irmãos, aparece que esse Jesus, esse Deus a qual nós devotamos a nossa vida, parece que Ele não está nos ouvindo. Parece que Ele está, entre aspas, dormindo e não está enxergando a nossa dor, não está enxergando a nossa tribulação. Você ora, você clama, você fecha a porta do seu quarto, clama por alguém, clama por você mesmo, clama por um milagre na vida financeira, clama por um milagre na saúde. Parece que as suas palavras foram jogadas ao vento. Parece que Jesus está dormindo, às vezes. E o bicho pegando na nossa vida. As tempestades, os ventos nos assolando, e a gente gritando, clamando misericórdia, e parece que nada acontece. Mas eu quero dizer algo, usando as palavras de Jesus. Por que vocês estão tão medrosos? Por que vocês ainda estão com medo? Sabe por que Jesus faz essa pergunta retórica que parece que não tem resposta? Parece que é uma pergunta boba? Porque naquele momento Jesus estava revelando a sua identidade como Deus. E se o Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, estava dentro daquela embarcação, por que ficar com medo? Eles não foram poupados da tempestade, mas Jesus, Deus, estava dentro do barco. Aleluia. Talvez você esteja passando por tempestades e esteja desesperado com Jesus dentro do barco.
Então não fique desesperado, porque Jesus é Deus, Ele está no barco. O medo, irmãos, acontece. O medo, ele é natural. Eu não posso dizer que eu não tenho medo. O medo às vezes até me protege, porque permite que eu não tome decisões precipitadas por medo de alguma consequência. Mas quando o medo se torna fobia, desespero exagerado, ele te trava. Ele trava o seu emocional, ele trava a sua fé, ele trava tudo na sua vida. Então não deixe o seu medo, o seu pavor, o seu desespero se tornar uma fobia que te trava, que te reprime, que te faz você viver um marasmo de fé, porque Jesus está no barco. Você vai ter medo, mas esse medo não pode se transformar em desespero, fobia, exagerado, porque Jesus está no barco. Ou talvez você esteja passando por alguma tempestade, fruto das suas próprias escolhas. O que acontece? A gente toma determinados rumos na vida, não direcionados por Deus, que nos acarretam consequências, é natural da vida. E talvez, por você ter tomado essas consequências, é um indicativo que Jesus não estava no barco, porque se estivesse, você o teria ouvido. Então, se Jesus não está no seu barco até agora, ou se você não conhece o Evangelho, Jesus não entrou no seu barco até agora, no barco do seu ser, dentro do seu coração, chame o mestre para entrar. Convide ele para entrar no barco. Faça um convite reverso, porque aqui foi Jesus que chamou os discípulos para entrar para dentro do barco e passar para outra margem. Agora, se você não tem sentido, não basta sentir, é claro, mas se você não tem chamado, não tem convidado Jesus para fazer parte da sua vida, em cada decisão intrínseca do seu caminho, convide Jesus para entrar dentro de você. Chama Ele que Ele vem. Ele é fiel e poderoso. A crença cristã é diferente de todas as outras, irmãos, porque não é pautado apenas em uma crendice, é algo real. Pelo espiritual eu consigo quase tocar em Jesus, tangivelmente. Jesus no nosso meio aqui é mais real do que o chão que você está pisando. Então convide Jesus para entrar dentro de você. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Agradeço mais uma vez ao pastor Marcos por esta oportunidade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Amém? E a gente vê nessas palavras, nessa mensagem, o amor, o cuidado de Deus para conosco. E Ele é poderoso para acalmar as tempestades. Talvez você está passando por uma tempestade e saiba que Ele é poderoso para acalmar também as tempestades da sua vida. Quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos orar aqui, ministrando a unção. E logo depois estaremos fazendo o encerramento. Venham, todos aqui, venham aqui à frente. Vamos estar aqui nesse momento orando, ungindo. Enquanto o Ministério do Louvor vai estar aqui cantando, eu quero te convidar a vir no altar, em nome de Jesus. Aleluia. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Santo e santo é o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. Você vai receber unção aí agora. E eu creio que essa unção ela vai fazer diferença também na sua casa, na sua família. Essa unção que você vai receber aqui, ela vai proporcionar bênção na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Pode vir, venha. Nosso presbítero pode estar ungindo já nesse momento. Vamos fazer assim, eles vão estar ungindo, apenas ungindo, enquanto nós louvamos o Senhor. E ao final da unção nós vamos estar orando aqui sobre todos. Louvemos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Rendemos graças a Ti pela Tua palavra, Senhor. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra ela veio de uma forma, Deus, a tocar e impactar os nossos corações. Como diz o pregador, às vezes confrontando, mas também vindo como um bálsamo sobre nossas vidas. Pai, estão aqui pessoas, Senhor, que, ó Pai, vieram para Te adorar nessa noite.
Vieram, ó Deus, para ouvir uma palavra do Senhor. Eu te peço, ó Pai, que abençoe a todos, em nome de Jesus. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira de um naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu perecerei? Olha o pastor. Sinto na pele o frio deste vento. Chego a crer que não estás vivendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar na sombra de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, sobre a tua palavra, nós intercedemos agora sobre os teus filhos, sobre a tua palavra, Deus, tendo, ó Pai, já ministrado a unção. Nós, ó Pai, clamamos, ó Deus, que o Senhor intervenha na vida, ó Pai, dos teus filhos. Como diz a tua palavra, o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos. Porque, ó Pai, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa situação, o Senhor conhece as tempestades da nossa vida, Senhor. E eu te peço agora, Pai, abençoa, Deus, esta vida que se rende no teu altar nesta noite, ó Pai. Nós repreendemos todo o mal agora, toda influência do inimigo, toda arma do inimigo, toda arma forjada do inimigo contra a sua casa, seja quebrada em nome de Jesus, seja desfeita em nome de Jesus, e que você receba a bênção do Senhor, você receba a cura nessa noite, você receba um milagre nessa noite, que as tempestades se acalmem sobre a tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Agora nós vamos fazer uma oração todos juntos. Você está abençoado. Agora nós vamos orar por uma pessoa, um irmão aqui da igreja, que está na UTI e amanhã vai passar por uma cirurgia porque descobriu um câncer. É o diácono Marcos. Descobriu ontem o câncer, foi internado, está na UTI, e Deus é poderoso para fazer um milagre na vida dele. Então, aqueles que creem que Deus pode fazer um milagre, vão levantar sua mão direita, e nós vamos interceder agora. E você vai falar, Deus, fala o nome dele, e você vai orar por ele agora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai querido, acalma essa
tempestade na vida do Marcos e da sua família. Eu te peço, Senhor, juntamente, ó Pai, com a igreja que tirou esse dia para jejuar e para orar a Deus pela vida do teu filho, nós levantamos o clamor, Senhor, com a palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pai, nós clamamos ao Senhor, tem misericórdia do teu filho, Pai. Visita ele agora, ó Deus, naquela UTI. Visita ele naquela UTI agora, Senhor. Pai, por tua graça, por tua misericórdia, pela tua vontade, nós clamamos, ó Deus, pela vida do teu filho. Um milagre, ó Deus. Sou eu, médico dos médicos. Nada é impossível para o Senhor. Eu te peço, Pai, juntamente com a tua igreja, com o corpo de Cristo, que agora, Pai, levanta um clamor em favor do teu servo. Pai, dá livramento da morte, Senhor. Livra o teu filho da morte. Cura, Deus, surpreende os médicos, Senhor. Deus, atende, ó Pai, o clamor da tua igreja. Eu sei, ó Pai, que ele tem a salvação, mas eu te peço, ó Pai, um milagre, Senhor. Que essa enfermidade, ó Pai, seja para a glória do teu nome. E que o Marcos, ó Pai, receba a cura, o milagre do Senhor. Ó Pai, o Senhor pode, ó Pai, expulsar aquele câncer. Só pode expulsar, eliminar, Senhor. Ninguém vai entender, ó Pai, mas o Senhor é poderoso para fazer muito mais. Eu coloco, ó Pai, a vida do teu filho, o Marcos, em tuas mãos, Senhor. E pedimos, ó Pai, a tua bênção, o milagre, a cura, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre o teu povo, a tua igreja, hoje e para sempre. Amém.